pessoal, a aula hoje é sobre evolução. Na minha opinião, não tem nada mais interessante na biologia do que os estudos evolutivos. Então, venha saber mais comigo. Olha só, até o século XVIII predominava a ideia de fixismo na biologia quando a gente falava dos organismos vivos. Então, naquela época, a galera acreditava que os organismos não sofriam modificações, que eles eram fixos. Então, de acordo com alguém que criou esses organismos, eles ficaram fixos até hoje. Então, aquela era a ideia para eles ali no século XVIII. Surgiu um cara muito inteligente naquela época, chamado de Jean Lamarck, né? Então, ele nasceu em 1744 e em 1829 ele faleceu. Mas naquela época, esse cara, ele já começou a propor uma ideia de que os organismos não eram fixos e que eles sofriam modificações ao longo dessas gerações. Então, ele começou a contrapor o criacionismo naquela época. E naquela época, no século XVIII, a gente sabe da influência muito forte que a igreja tinha, né? E esse cara já começou a contrapor as ideias religiosas e falar que os organismos sofriam modificações. Então, nós vamos basear um pouco nesse cara, Lamarck, e depois nós vamos falar de outro, mas ele começou com as ideias aí de modificação dos organismos. Então ele começou a pensar sobre isso, sobre essas modificações, tá? Nós vamos falar sobre dois evolucionistas modernos durante essa aula, Lamarck e Darwin, e nós vamos começar por Lamarck, porque ele começou a propor essas ideias. Então, um papel muito importante de Lamarck na ciência, e principalmente a ciência relacionada à evolução dos seres vivos, é que Lamarck combateu o fixismo. Ele conseguiu propor uma nova ideia sobre as modificações dos organismos. Então, primeiro ponto aí muito importante de Lamarck é o combate ao fixismo. Tá? Por que ele combateu o fixismo? Porque ele deu a primeira teoria científica sobre a evolução. Então, naquela época, se alguém pensava sobre isso, não falava-se sobre, né? Então, esse cientista, Lamarck, começou a propor as suas ideias sobre a evolução. Então, ele é muito importante, né? Olha só, a teoria de Lamarck vai se basear em duas leis, tá? Eu coloquei aqui no quadro um resumo muito bom de toda a nossa aula, tá? Quem quiser dar um print ou copiar, fique à vontade. Mas vamos lá. Olha só. Lamarck, ele baseava a sua teoria em duas leis. A primeira lei de Lamarck é a lei do uso e desuso. Pessoal, olha que interessante, tá? Lamarck, nessa lei do uso e desuso, ele falava o seguinte: os organismos, se eles utilizassem determinada parte do corpo, essa parte ia sofrer uma modificação, e se ele não utilizasse determinada parte do corpo, ia perder essa evolução dessa parte que ele teve. Por exemplo, se eu faço academia, né, eu ia ter um bração. Se eu parasse, eu ia diminuir. Então a primeira coisa que ele falava é a lei do uso e desuso. Eu desenhei uma girafa aqui porque nós temos um exemplo muito didático quando a gente fala da girafa. Olha só, pensando na girafa, Lamarck propunha a ideia do uso e desuso, que era mais ou menos assim. Se eu sou uma girafa e preciso pegar um alimento numa árvore lá em cima, o que eu vou fazer? Espichar o meu pescoço, e vou espichando o pescoço, e esse pescoço vai desenvolvendo, tá? E se eu sou uma girafa preguiçosa e não quero pegar esse alimento, o que eu faço? Fico paradinho e meu pescoço não evolui. Ou, se eu era uma girafa que forçava o pescoço e agora não sou mais, eu vou perder ali esse pescoço grandão e esse pescoço vai só diminuindo. Então, basicamente, a lei do uso e desuso de Lamarck era essa, tá? Então, ele propunha essa ideia. Então, ele já começou a observar as modificações nos seres vivos e propôs essa ideia, essa lei do uso e desuso, tá? A segunda ideia de Lamarck é a lei da transmissão das características adquiridas ou dos caracteres adquiridos. Você pode ouvir dessas duas formas, tá? Mas vamos trabalhar com as características adquiridas. Então Lamarck achava o seguinte, que
que qualquer característica que eu adquirisse, eu ia transmitir para a minha prole, ou seja, para os meus descendentes. Eu ia transmitir essa característica. Então, para ele acontecer a modificação dessa forma. Eu adquiri uma característica e vou transmiti-la para os meus filhos. Voltando para a girafa aqui, para Lamarck seria o seguinte. Eu sou uma girafa que força o pescoço. E se eu sou uma girafa que força o pescoço, eu vou ter um pescoço grande, né? Uso e desuso. Vou ter um pescoço grande e eu vou transmitir essa característica para os meus descendentes. Então, para Lamarck, era basicamente isso. Outro exemplo muito bacana, referente à transmissão das características adquiridas, é o seguinte. Se eu faço academia hoje, sou bombado, aqueles caras bombadão, faço academia, sou bombado e tenho um filho, para Lamarck, meu filho ia nascer bodybuilder, eu ia nascer fortão. E a gente sabe que isso não acontece. Opa, Lamarck, deu uma falhada aí. A gente sabe que isso não acontece, né? Se eu pintar o meu cabelo de roxo, meu filho vai nascer com cabelo roxo? Não vai nascer. Então, Lamarck, ele tem algumas ideias ali que tem algumas falhas. E isso é uma das falhas de Lamarck, né? Eu não consigo transmitir todas as características que eu adquiro em vida para o meu filho. Senão uma pessoa que sofre um acidente de carro e tem que amputar a perna, por exemplo, o filho nasceria sem perna, se fosse essa ideia, né? A gente tem alguns cientistas que fizeram algumas experiências relacionadas a essa ideia de Lamarck. Foi o August, ele fez aí um experimento que era o seguinte: ele pegava um camundongo, né, um ratinho, pegava esse ratinho, cortava o rabo e colocava para cruzar com outro ratinho. Então cortava o rabo dos dois e colocava para cruzar. O que aconteceu? Todos os filhotes nasceram com a cauda. De novo, ele pegou ali mais dois ratinhos, cortou os rabos e colocou para cruzar. O que nasceu? Ratinhos com cauda. Fez isso de novo, cortou. O que nasceu? Ratinhos com cauda. Esse cara, ele fez esse teste 20 vezes. Deixou nascer 20 gerações de camundongo para perceber que todos iam nascer com cauda. Não precisava fazer isso, né? Mas ele fez para provar para Lamarck que talvez Lamarck estava um pouco doido. Então, Lamarck a gente vai basear nessas duas leis, da transmissão das características adquiridas e lei do uso e desuso. É interessante que para Lamarck o ambiente provocava a mudança nos organismos. Percebe só, uma árvore alta, então tem uma árvore lá em cima, tá? Tem uma árvore muito alta, então é o ambiente, né, que vai fazer com que eu force o meu pescoço para eu ter essa modificação. Então observe que para Lamarck o ambiente que forçava essa modificação, tá? Então a gente tem isso aí para Lamarck. Então nós temos uma adaptação ativa falando de Lamarck, né? Então esse ambiente força essa mudança, tá? Então Lamarck, uso, desuso e transmissão das características adquiridas. Não pode esquecer essa parte que para Lamarck o meio provocava as mudanças no organismo. Beleza? Agora, se alguém tiver alguma dúvida de Lamarck, pode deixar nos comentários, pode enviar de alguma forma, que a gente está aí para solucionar isso. Agora, passou o tempo, em 1809, observe que Lamarck morreu em 1829, em 1809 nasceu um cara chamado de Charles Darwin, o pai da evolução. Esse cara ele teve um papel fundamental para todas as teorias evolucionistas que nós falamos hoje, tá? Ele foi um cara muito importante, então uma galera considera Lamarck como o pai da evolução, tá? Lamarck nasceu em 1809 e foi até 1882, tá? Então nós temos uma diferença aí muito grande da época em que viveu Lamarck e que viveu Darwin, beleza? Darwin ele escreveu um livro muito importante sobre essas ideias evolucionistas que chama A Origem das Espécies, e ele escreveu esse livro depois de uma viagem que ele fez
a bordo do Beagle, tá? Que ele fez essa viagem, foi para vários lugares observar tanto espécies marítimas como terrestres, fez as anotações dele. E essa viagem durou cerca de 5 anos. É muito interessante a história de Darwin. Tem um livro que chama A Criação, que conta um pouco da história de Darwin. Eu acho super válido assistir esse filme. Beleza? Olha só, eu não sei se eu falei, mas Darwin é um naturalista inglês. Beleza? Vamos lá. Para Darwin já era diferente, né? Darwin já sabia das modificações que ocorriam com os organismos, né? Já era, Lamarck já propôs essa ideia, então para combater isso aí no criacionismo, no fixismo, para Darwin foi mais fácil, né? Não que seja totalmente fácil, mas já foi mais fácil. Mas para Darwin, ele já entendia o seguinte, que os organismos possuíam uma adaptação e essa adaptação era positiva a ponto de sobreviver no ambiente. Por exemplo, alguém conhece bicho-pau, né? Que é esse da tatuagem. Bicho-pau, ele é um organismo que parece muito com o galho de uma árvore. Então, se eu tenho um animal que parece com o galho de uma árvore e outro que não parece com uma coisa super chamativa, se eu sou um predador, qual que eu vou enxergar com mais facilidade? O que é chamativo, né? O que não parece com galho. Porque o que parece com galho ali eu vou olhar, 2 galhos, e vou comer o animal que é chamativo. Então, esse bicho-pau que parece com galho, ele tem uma adaptação. E se ele tem essa adaptação, ele consegue sobreviver ao ambiente, enquanto que o que não possui essa adaptação vai ser predado, vai ser comido, vai morrer, né? Então, para Darwin, o organismo que tinha essa adaptação, que tinha essa modificação que era positiva, ele sobrevivia, enquanto o que não tinha, morria. Então, para Darwin, o meio selecionava os mais adaptados, diferente da ideia de Lamarck, que o meio provocava as mudanças. Não, aqui na teoria de Darwin, já existiam essas mudanças, né? Então, as modificações já existiam nos organismos, eles já nasciam com alguma modificação e essa modificação ela é positiva ou ela é negativa. Caso ela é positiva, esse organismo sobrevive, né? Porque ele vai ter uma adaptação melhor do que outros organismos, que não vai conseguir fazer algumas coisas. Por exemplo, se surge cachorro com 6 patas, e ser cachorro com 6 patas garante maior sucesso em busca de alimento, reprodutivo e entre outros sucessos aí no meio biológico, se ter 6 patas favorece, esse cachorro de 6 patas vai ser muito mais beneficiado do que um de 4. Então ele vai conseguir reproduzir mais, vai conseguir deixar mais descendentes e com o tempo vai ter mais cachorros com 6 patas. Então essa característica surgiu ao acaso, essa característica foi positiva e fez com que eu tivesse vários organismos aí. Então, para Darwin, o meio seleciona o mais adaptado. Voltando no esqueminha da girafa, olha só, Lamarck então propôs o quê? Que a girafa forçava o pescoço e desenvolvia esse pescoço. Para Darwin já é diferente. Darwin fala o seguinte, e a gente percebe também, né? Que a girafa que tinha um pescoço grande, ela conseguia ter um sucesso alimentar, conseguia pegar mais comida com muito mais facilidade que a que tinha o pescoço curto. Com isso, a que tinha um pescoço grande sobressaía com o alimento, conseguia reproduzir, conseguia deixar descendente. Enquanto que a com o pescoço curtinho, que não conseguia comer, não conseguia fazer outras coisas também, não conseguia reproduzir, não tinha energia para reproduzir, não tinha energia para correr do predador e com isso ela morria. Se a girafa de pescoço curto, que não reproduzia e morria, não deixa descendente, quem que serão os próximos descendentes dessa população de girafa? Girafas de pescoço grande, porque elas apresentam essa adaptação. Entendeu? Então, para Darwin, o meio selecionava os mais adaptados, enquanto que para Lamarck,
o meio provocava as modificações. A gente consegue perceber que o meio não provoca essas modificações, né? Meus filhos não vão nascer tatuados, por exemplo, nem vão nascer de cabelo azul, caso eu pinte meu cabelo de azul. Então, Lamarck achava isso, e para Darwin o meio seleciona os mais adaptados. Pensa o seguinte, a gente consegue encontrar com muita facilidade zebra cega, ou zebra com 3 patas, ou zebra que não anda. A gente consegue encontrar com muita facilidade, se isso fosse uma característica comum? Não. Por quê? Porque esses animais não têm adaptação para sobreviver numa vida selvagem, por exemplo. Se eu sou uma zebra de 3 pernas e tenho outra zebra de 4 e aparece um leão, qual que vai conseguir correr com mais facilidade? Eu que possuo 3 pernas ou a outra zebra que possui 4? A que possui 4, né? Então, se a que possui 4 consegue correr, a que possui 3 vai ser predada, vai morrer. E é isso que acontece. Se ela não tem essa adaptação para sobreviver, ela morre. Entendeu? Outro exemplo muito tranquilo de entender evolução, porque nós sabemos que evolução é um processo que demanda muito tempo, mas nós temos um aí que demanda pouco tempo, que é quando a gente está com alguma infecção bacteriana, por exemplo. Se eu estou com uma dor de garganta, minha garganta está doendo muito. Vou no hospital, tomo e o médico manda tomar um antibiótico e fala: Lucas, tome esse antibiótico durante 15 dias. Aí eu estou tomando o primeiro dia, tomo o segundo dia, tomo o terceiro dia e falo: parou essa dor de garganta, o que eu posso fazer então? Parar de tomar o medicamento. Eu vou parar de tomar o medicamento? O certo é não parar. Mas se eu parar, eu sou o quê? Uma mula, uma mula. Não posso parar de tomar antibiótico, tá? Mas a galera que para de tomar o antibiótico, se eu tinha uma bactéria com uma característica ali diferente das outras, né? Se tinha um pouquinho de variabilidade genética, ela era um pouco mais forte do que as outras bactérias que morriam com facilidade quando eu tomava o antibiótico, ela vai sobreviver. E você sabe que bactéria reproduz muito fácil de forma assexuada, né? Então, sou uma, viro 2, 4, 6, 8 e começa a multiplicar muito. E se eu sou essa bactéria que tem essa característica positiva aí do antibiótico e você não tomou durante os 10 dias para matá-la, ela vai fazer o quê? Vai reproduzir. E vai chegar e vai ter várias bactérias e vai causar a doença outra vez. Você vai no hospital e o médico vai falar: mula, por que parou? Aí você, parou, né? Tá bom já, sarei. Aí você vai ter que tomar um antibiótico durante 30 dias. E, conforme for, se você continuar com essa prática, vai ter que ser antibióticos cada vez mais fortes para poder conseguir combater essas bactérias resistentes. É um processo evolutivo que aconteceu, né? Então, essas bactérias adaptadas sobreviveram, porque você não finalizou o medicamento, sobreviveram, reproduziram, você usou o antibiótico, talvez esse antibiótico foi fraco, aumentou a dose e foi aumentando. Então, é uma adaptação aí que nós temos nessa população de bactérias que a gente consegue ver bem facilmente. Hoje em dia, para usar antibiótico, é só com prescrição médica, por conta disso. Se a gente começa a selecionar cada vez bactérias resistentes, vai chegar uma hora que não vai ter mais antibiótico para a pessoa tomar. Aí ela vai ter que morrer mesmo. Aí vai ter o caso, vai chegar lá para o médico e falar: eu escolhi morrer porque não tomei o antibiótico de forma correta. Pessoal, basicamente, então, para Lamarck, uso e desuso e transmissão das características adquiridas, e para Darwin, seleção natural e adaptação. Essas são as frases chaves desses dois evolucionistas, tá? Uso e desuso e transmissão das características adquiridas, Lamarck, seleção natural e adaptação para Darwin, beleza? Nós temos aí agora um novo conceito de evolução, que é o neodarwinismo. Esse neodarwinismo ele foi proposto depois de Darwin, porque Darwin sabia que acontecia as modificações dos organismos, ele sabia que essa modificação, essas adaptações eram positivas, mas Darwin não sabia como acontecia
essas modificações. Ele não sabia como que uma população do nada pode surgir um organismo com uma adaptação ali positiva. Ele não sabia disso. Então o neodarwinismo vem para explicar esses processos, né, que pode acontecer por mutação, e as mutações elas são aleatórias, são ao acaso. Então uma célula minha aqui pode sofrer uma mutação enquanto eu vou ali na cozinha, por exemplo, né? E pode ser por recombinação gênica também, né? Recombinação genética. Um vírus, por exemplo, que está causando agora a pandemia do Covid-19, ele era um vírus ali que sofreu uma mutação lá em Wuhan. Então ele sofreu essa mutação, antes ele não era infectante para o ser humano, ele sofreu uma mutação, depois dessa mutação, que foi uma mutação positiva, ele conseguiu contaminar a célula humana, tá? Então aconteceu uma mutação. Olha só um exemplo aí de evolução, de adaptação. Sofreu uma mutação, ele estava adaptado ali para o ser humano, foi bom para ele sofrer essa mutação, esse micro-organismo não morreu, multiplicou muito e agora contamina o ser humano, beleza? Então lembra aí que nós falamos de lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo, beleza? Assistam o filme do Darwin, esse assunto é espetacular e vocês vão aprender mais depois sobre isso no ensino médio. Um abraço e estudem!